numa semana de muita chuva e uma tragédia numa escola paulista com 10 mortos até agora, nós vamos entrar em política no assunto falando com o vereador Ricardo Xavier, presidente da Câmara Municipal e que exerce o 3º mandato. Ele também já foi secretário de esportes e foi ex-presidente do Itabuna Esporte Clube, com atuação na área de esporte e em diversos setores da comunidade. Ricardo Xavier, como presidente da Câmara de Vereadores, como é que foi a sua eleição? Teve dificuldades? Kleber, nós tivemos uma construção, um colegiado, 21 vereadores, com quase todos querendo ser presidente, de forma democrática, natural. Mas foi uma construção democrática, uma construção onde nós conseguimos vencer de forma independente de qualquer força externa. Com uma chapa única, né? Foi uma chapa única, no momento em que nós tivemos 13 vereadores assinando, subscrevendo a nossa chapa. De forma que não foi fácil, mas foi uma eleição democrática dentro do que prevê o regimento interno, a lei orgânica do nosso município. De forma que eu agradeço aos 13 vereadores que depositaram esse voto de confiança em minha pessoa. Como presidente da Câmara de Vereadores, seu nome já aparece cotado na sucessão municipal. Você tem interesse de participar dessa disputa ou como você vê esse processo? Eu tenho toda uma história, né, não só minha, como de minha família, de serviços prestados à nossa cidade. Aqui eu nasci, aqui eu já sou pai, já sou avô, graças a Deus tenho a minha consciência tranquila de que ao longo de todos esses anos fiz ou procurei fazer o melhor naquilo que eu me propus, tanto no esporte como na política, na assistência social. E quem é que não quer um dia ser prefeito da cidade que você tem serviço prestado, que você mora? Mas não basta só querer, né? Precisa reunir as condições. Eu acho que o momento é um momento propício para o surgimento de novas lideranças, de novos nomes na sucessão municipal para prefeito, mas eu creio que ainda não seja o meu momento. Se um dia Deus permitir eu reunir condições, certamente serei. Nesse momento a gente pensa em fazer um trabalho de aproximação do Poder Legislativo com a sociedade, um trabalho de transparência à frente do Legislativo, e a política é uma dinâmica, né? Um dia após outro. Estou ainda já pensando na candidatura à reeleição de vereador, mas política a gente não diz nunca serei. Mas tem outros nomes da Câmara que já aparecem no cenário. Por exemplo, Júnior Brandão apareceu, Charliane aparece também, aparece Guinho também. Tem outros nomes nesse processo e quais desses nomes seriam viáveis? Olha, eu acredito que o próximo prefeito sairá da Câmara de Vereadores, de um desses vereadores ou da vereadora. Esse é um sentimento, né, que eu particularmente tenho e sinto. E lá você tem nomes como você mesmo acabou de dizer, de Charliane, você tem o nome de Júnior Brandão, você tem o nome do ex-presidente Chico Reis, você tem o nome de Jairo Araújo e você tem o nome de Guinho, que na última eleição teve 8.400 votos, né, para deputado estadual. Então, há uma possibilidade, há um sentimento de que o próximo prefeito possa sim ser um dos atuais vereadores ou vereadora de Itabuna. E esses vereadores, como tem sido o trabalho desse pessoal na Câmara, no Legislativo, nas votações, na oposição ao próprio governo? Tem uma bancada de oposição com 6 ou 7 vereadores? Nós temos, pelo menos na minha condição de presidente, nós temos dito que eu sou o presidente dos 21, não é só os 13. E lá, independente de ser da oposição ou da situação ou independente, todos têm, ou pelo menos estamos trabalhando para ter as condições de desenvolver o seu mandato com dignidade e com independência. Então, nós vamos respeitar, e assim deve ser, a questão partidária, ideológica, para que o vereador possa, dentro das suas convicções, das suas ideologias, desenvolver o seu trabalho. Evidentemente que uns aparecem mais, uns trabalham mais, outros menos. É assim no coletivo, né? Assim no estudante você tem aquele que estuda mais, aquele que estuda menos. Na política você tem um médico que tem aceitação melhor, tem um médico que não tem aceitação. E lá não é diferente, é um colegiado de 21 vereadores, todos adultos e conscientes das suas responsabilidades,
e que, evidentemente, podem sim contribuir muito com a nossa cidade. Pelo menos na nossa presidência, no nosso mandato, nós queremos, a mesa atual, dar as condições necessárias para que todos, não só façam, mas que tenham também o seu trabalho divulgado, porque há uma distância hoje de comunicação do legislativo com a população e vice-versa. Infelizmente, parcela da população só enxerga o vereador como um agente político que não faz nada, que ali é um parasita, muita crítica, mas não enxerga também o que o vereador faz de bom para a cidade. É um erro de comunicação, eu acho, do Poder Legislativo, que nós temos que corrigir. Não vai ser corrigido da noite para o dia, é um processo, e aliado a esse processo você tem que desenvolver ações, e é nesse sentido, nesse desafio que nós vamos tentar mostrar à população de que a Câmara é parceira da cidade, é parceira dos interesses da população. Evidentemente, resguardando, como eu falei no início, a individualidade e as convicções ideológicas e partidárias de cada um. Não seria um erro no noticiário da Câmara, por exemplo, sair só a notícia das votações de plenário e não dos debates? Porque, por exemplo, na hora dos debates se fala de temas como transporte, segurança, educação, saúde e tal, que são assuntos da comunidade, mas que não transparecem no noticiário da Câmara. Aparece mais assim: aprovado o projeto de votação do salário dos servidores, aprovado o projeto de votação de recursos para a saúde. Não tem esse gap na informação? Nós precisamos passar informação e conquistar as pessoas ou convencer as pessoas para que participem também dos debates. Nós agora vamos reformar a lei orgânica do município e atualizar a lei orgânica, como também o regimento interno da casa. E nessa formulação há uma intenção já quase unânime de que a gente possa democratizar mais ainda o acesso do cidadão nos trabalhos do legislativo, evidentemente que respeitando-se as prerrogativas dos vereadores, conforme prevê a Constituição. Mas há sim você colocou bem, há esse distanciamento, há esse equívoco, há esse erro. Enquanto presidente, nós já estamos tomando algumas medidas, melhorando o setor nosso de comunicação, utilizando hoje as redes sociais, que é uma ferramenta importantíssima. Nós vamos ainda desenvolver alguns programas que já estão previstos no próprio regimento, que é a Câmara Itinerante, onde a gente faz as sessões fora do prédio. Nós também, um projeto interessante que foi do vereador Júnior, que é a Câmara Jovem, para a gente tentar incentivar a juventude a participar da política, entender que a política é uma coisa benéfica e não uma coisa maléfica, de forma que são desafios, né, que nós temos, nós assumimos tem aproximadamente quase 90 dias, mas temos ainda mais aí quase 2 anos, então desse curto espaço de tempo nós vamos tentar vencer esses desafios e ao final ter a nossa consciência tranquila de que, olha, nós tentamos ou nós fizemos e a população entendeu. E a valorização do legislativo, como seria esse processo, e que foi uma das suas prioridades também ao ser candidato para presidente da Câmara? Olha, a primeira premissa é de que, independente, como eu disse, de cada vereador, se ele é da oposição ou da situação, ele tem a condição de trabalho. Segundo, que independente de ter o vereador da mesa a favor do prefeito ou contra o prefeito, os poderes sejam independentes. Evidentemente, dentro de uma harmonia, como prevê a Constituição, mas independentes, ou seja, cada um tem sua atribuição e cada um vai cumprir o seu papel. A partir daí, você vai aproximar a população do legislativo e vice-versa, no sentido de dar o quê? Transparência nas atividades do vereador, as atividades que eu digo legislativa, transparência nas atividades da mesa, ou seja, nos atos administrativos, financeiros, para que o legislativo possa ter o seu respaldo na opinião da população. E nós vamos sim convidar associações, nós vamos convidar as entidades, nós vamos até as entidades para também nos colocarmos à disposição de qualquer discussão e ao final, quem sabe aí também ser agente, vamos dizer, incentivador de um movimento regional, que eu não sei porque Ilhéus e Itabuna, como 2 cidades grandes e geograficamente beneficiadas, não conseguem desenvolver conjuntamente ações em defesa dos interesses da região. Estamos terminando o primeiro bloco de O Assunto é Política com o vereador Ricardo Xavier, presidente da Câmara Municipal de Itabuna.
Estamos começando o segundo bloco de O Assunto é Política com o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, Ricardo Xavier. Ricardo Xavier, você falou no primeiro bloco sobre as alterações na lei orgânica municipal. Quais seriam essas alterações? O que é defasado hoje e o que precisa mudar? Olha, a lei orgânica ela precisa ser mais, primeiro, fácil de ser compreendida. Essa lei orgânica nossa é uma lei orgânica que em determinados artigos se confunde quando você vai fazer uma interpretação. Então precisamos fazer uma lei objetiva, que quando você faça a leitura, você tenha uma objetividade na interpretação dela. Nós vamos criar agora a comissão de 5 vereadores, vamos também contratar uma assessoria técnica especializada, porque é um trabalho, não é tão simples você fazer uma revisão dessa, nós vamos gastar aí mais ou menos uns 5 a 6 meses, onde esses 5 vereadores que vão ter essa missão de conduzir esse trabalho farão audiências públicas setorizadas na questão, por exemplo, da saúde, do plano diretor da cidade, na educação, para que a gente possa criar uma lei moderna e uma lei onde a população tenha fácil compreensão e isso facilite a própria criação de outras leis municipais para que a gente possa ter uma cidade mais desenvolvida e mais organizada. Agora, essa lei orgânica vai precisar de uma votação de 2/3, porque vai envolver uma mudança no estatuto do município, na sua Constituição básica? Essa vai ter quórum qualificado, que é um quórum de 2/3, para que a gente possa mudar a lei, ou seja, são 14 votos, e precisa de muita discussão, uma discussão transparente, porque é a nossa Carta Magna, é a nossa Constituição, né? É como se o Congresso estivesse discutindo a Constituição Federal. Então, a participação da população, dos setores organizados, é importantíssima. Nós vamos dar ampla publicidade, vamos deixar aberto todas as possibilidades de sugestão, evidentemente que dentro dos parâmetros jurídicos do que é cabível, para que todos os estudantes, empresários, trabalhadores, organizações possam contribuir e sugerir. Então é um trabalho que requer tempo, requer paciência, não é um trabalho fácil, mas certamente já está na hora. Nós estamos já em 2018 e nós precisamos certamente modernizar a nossa lei. E essa alteração agilizaria o trabalho do Legislativo, facilitaria o trabalho da própria Câmara na análise dos atos do Executivo e nos pleitos do governo? Perfeito. Na lei orgânica e posteriormente no regimento interno, você pode não só criar situações de agilidade na tramitação, como você pode criar também situações de acompanhamento da sociedade, você pode democratizar a participação da sociedade, de forma que facilite essa participação do munícipe. O mais importante é isso aí. Claro que seguindo as leis estaduais e as leis federais, para que não fira nenhuma regra federal ou estadual, porque existe uma hierarquia das leis, mas eu tenho certeza que a cidade vai ganhar com isso. E quais são as dificuldades do Legislativo em relação a um governo também que atravessa suas crises internas, problemas de salário de servidores, mudanças no regime estatutário dos servidores, uma série de alterações na área de saúde, de educação, e que são acompanhados pelo Legislativo? Como o Legislativo acompanha essa crise, esses problemas? Olha, a maior dificuldade é a compreensão do papel do vereador, numa questão cultural e tradicional da nossa política. Então, muitas vezes, a pessoa acha que o vereador é que tem que pagar a conta de luz, que é o vereador que tem que consertar o buraco, é o vereador que tem que trocar a lâmpada. Quando, na verdade, o papel principal do vereador não é esse. Em função de uma falta do Estado mesmo, termina o vereador sendo um assistente social. Infelizmente, a realidade é essa, ou um fazedor de favor, enfim. Essa é uma realidade da política brasileira. Em relação ao Legislativo de Itabuna, a gente tem procurado, sim, interferir de forma democrática, porque a democracia permite a divergência das ideias e o mais forte na democracia é a negociação, que não pode ser confundido com negociata. A negociação é você convencer ou ser convencido dentro dos parâmetros éticos e você sugerir.
Então nós tivemos já várias participações. Na questão do regime jurídico, foram várias audiências, foram várias emendas apresentadas para se chegar à votação final, mesmo com a interferência da Justiça e ao final da liberação pelo Tribunal de Justiça. Nós tivemos a situação em relação ao CISO, também fizemos uma interferência. Infelizmente não é uma função do Executivo definir, porque é um ato do Executivo e a gente tem a independência dos poderes. Mas dentro do que é possível a gente interfere, tenta convencer sim o prefeito, tanto a bancada de situação como a bancada de oposição de forma diferente, a bancada de situação conversando de forma direta com o prefeito, a bancada de oposição às vezes fazendo uma crítica através da imprensa ou fazendo documentos, mas o Legislativo de Itabuna tem sido sim atuante. E o grande desafio é exatamente a gente divulgar esse trabalho nosso. Eu acho que nesses quase 90 dias que nós estamos na frente, nós temos conseguido, mesmo engateando ainda, melhorar um pouco a comunicação da nossa Câmara de Vereadores. Agora, por exemplo, na questão da Agência do Banco Brasil, que a Câmara tentou negociar a não saída do prédio do centro administrativo, como ficou essa situação? A situação é que existia um contrato do Executivo e o prefeito pediu antecipadamente e, infelizmente, na minha opinião, respeito a decisão do prefeito, a Câmara tentou interferir no sentido de convencer o prefeito de que desse um prazo à agência para que ela tivesse um outro espaço naquela área ali do bairro do São Caetano, enfim, ali daquele setor, mas não tivemos sucesso. Mas é um ato do prefeito e que ele deve responder pelos atos. Certo. E a questão do CISO? O CISO foi a mesma situação. No primeiro momento nós conseguimos convencer, ganhamos um tempo de que nós deveríamos continuar preservando aquela instituição tão importante, mas ao final, por entendimento do prefeito e da secretária de Educação, enfim, do Executivo, se tomou essa atitude. Então tem certas coisas que a Câmara não pode ultrapassar os seus limites. Certo. Estamos terminando o segundo bloco de O Assunto com o presidente da Câmara, Ricardo Xavier. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto Política com o Ricardo Xavier. Ricardo Xavier, você, como presidente da Câmara, você também tem uma atuação como desportista. Você já foi secretário de Defesa Civil, já foi secretário de Esporte e ex-presidente do Itabuna. Como está Itabuna em termos de esporte? Qual é essa realidade? Olha, eu acho, e não tenho nenhum problema em dizer isso, é uma crítica construtiva que a gente faz. Não existe esporte no atual governo. Eu tenho conversado muito com o prefeito nesse sentido. Temos algum avanço agora e possibilidades, já que o governador anunciou em parceria com o prestígio do próprio prefeito, com o governo do estado, uma possibilidade de reforma da Vila Olímpica e reforma do estádio Luiziana Filho, que seria também importante, e a retomada de alguns projetos em relação ao esporte. Eu tenho minha consciência tranquila de enquanto fui presidente do Itabuna, eu fiz minha parte e fiz muito. Como secretário também tivemos uma participação muito importante, não só no futebol, mas na natação e no vôlei, no futsal, atletismo, de forma que eu ainda acredito e ainda sonho de que um prefeito possa transformar essa cidade, a cidade de Itabuna, através do esporte e da cultura. Talvez um dia, quem sabe, se não for eu ou outro, que tem essa visão, possa entender que através do esporte e da cultura a gente pode transformar assim uma sociedade e uma cidade. Itabuna é uma cidade universitária, a própria Câmara votou um projeto criando essa estrutura. Itabuna é uma cidade universitária nesse sentido da lei? Olha, eu acredito que quando as universidades passaram a funcionar, principalmente as particulares, depois nós tivemos a vinda da Universidade Federal, eu, particularmente, criei uma expectativa de rapidez na mudança de certas culturas e de certos pensamentos em relação à nossa cidade como um todo. E eu não perdi ainda a esperança. Eu só acho que eu não mensurei direito o tempo. Então está um pouquinho demorado essa mudança cultural. Mas é evidente que quando você tem em torno da cidade ou na cidade, universidades, instituições do saber, de ensino, a gente tende sim, nas gerações
futuras a mudar o comportamento e melhorar através do conhecimento, o desenvolvimento, seja ele social, econômico, da nossa cidade, da nossa região. Então eu tenho muita fé, eu acredito que Itabuna, ela na sua estrutura, ela hoje é uma cidade universitária, agora ainda não temos os reflexos dessas transformações. Certo. Agora, na área esportiva, Itabuna e Ilhéus hoje não tem um representante na primeira divisão do Campeonato Baiano. Como é que você vê isso e qual a solução para esse problema, para o nosso esportista voltar aí aos campos de futebol? A solução, os atuais presidentes, no caso de Itabuna, o Grapiúna e o Itabuna, teria a coragem de colocar o time para disputar a segunda divisão e ir para a primeira. Não é fácil, eu sei porque eu passei por isso. Agora, na minha época, que eu fui presidente, todos os anos o Itabuna nunca deixou de participar de uma competição, seja ela na segunda divisão, na primeira divisão, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que foi no ano de 2008, de forma que mesmo na dificuldade, tem que ter uma certa ousadia de quem está à frente da entidade de aglutinar forças. A gente sabe que aqui é difícil, porque as pessoas, principalmente os grandes empresários, aqui têm a visão de que é gasto o esporte e a cultura. Não veem como investimento. Então, para você conseguir patrocínios, é muito difícil. Mas mesmo com essas dificuldades, é necessário sim esse esforço. E eu acredito, e já me coloquei à disposição, como presidente da Câmara e como conselheiro do Itabuna, como desportista, que estou aí à disposição para ajudar, fazer movimentos, para que a gente possa ter de novo o nosso futebol profissional. Uma estratégia não seria investir numa divisão de base de futebol e criar jogadores da prata da casa para tentar uma disputa futura? Hoje o caminho é esse, é você formar a base. O clube hoje que não vai formar a base, ele não terá sobrevivência a médio e longo prazo. O problema é que hoje, para você formar a base, você precisa de uma receita fixa. E vem da onde essa receita? Porque, por exemplo, o Grapiúna e o Itabuna, que são clubes de Itabuna, e o Colo-Colo, eles não têm uma receita fixa mensal. Eu conheço essa realidade. Não só os daqui da região, como de outras regiões. Então, vencida essa etapa de conseguir uma receita fixa, que pode ser através de quê? De um patrocínio, de uma empresa, de uma parceria com algum empresário de futebol, criar um corpo de associados, que aí eu acho mais difícil, porque hoje essa questão de clubes perdeu muito aquele charme, né? Antigamente, na década de 80, todo mundo ia para clube. Ninguém tinha piscina em casa, não tinha piscina em condomínio, não tinha internet, não tinha... Hoje as crianças querem esses brinquedos, né? Eletrônicos. Antes a gente ia jogar bola, todo mundo queria ter uma bolinha debaixo do braço, ir para a piscina, né? Porque só tinha... Então o clube perdeu muito, né? Só é fazer uma pesquisa dos grandes clubes sociais que nós tivemos. Então, para você criar associado, eu acho mais complicado. Hoje teria que ser mesmo um investimento, através da iniciativa privada ou parcerias com empresários do ramo de futebol, no sentido de conseguir viabilizar esse funcionamento. Agora, voltando à questão política, como presidente da Câmara de Itabuna, quais são as suas metas para 2019 e 2020? Olha, eu tenho essa missão de democratizar o legislativo através de algumas reformas, de algumas mudanças, de dar divulgação ao trabalho dos vereadores, de aproximar o Poder Legislativo. Se eu conseguir isso, juntamente com os companheiros da mesa, porque ali é um colegiado, não é o trabalho de Ricardo Xavier, mas sim de toda uma equipe. Nós temos lá a nossa vice-presidente Charliane, nós temos Guinho, nós temos Manuel Júnior, nós temos o Abá Cearense, nós temos também Chico Reis, enfim, os outros que nos apoiaram, Beto Dourado, Júnior Brandão, essa missão. E nós teremos construir juntos, e se assim o fizermos, lá na frente a gente vai dizer, olha, nós cumprimos o nosso papel. Além da produtividade individual, que é a apresentação de projetos importantes para a nossa cidade. Ilhéus tem um instituto Nossa Ilhéus, que acompanha a Câmara, avalia o desempenho dos vereadores, o desenvolvimento do legislativo. Itabuna não tem isso. Isso seria bom se Itabuna tivesse uma instituição parecida? Claro que sim. Eu acho que quanto mais você for fiscalizado, você tende a aperfeiçoar. Se você errar, você consertar seus erros. Se você está acertando, você aperfeiçoar os seus acertos. Então, quanto mais fiscalização, quanto mais acompanhamento, desde que seja um trabalho isento, um trabalho imparcial, um trabalho correto,
evidentemente que isso vai ajudar sim a todos os vereadores e ao Poder Legislativo. Estamos encerrando o assunto com Ricardo Xavier, prometendo voltar na próxima semana.